Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, a IBM então, depois de ter sido derrotada, né, ter tido o Deep Blue, a super máquina jogadora de xadrez da IBM derrotada em 1996 no match de 6 partidas pensadas contra o Kasparov, pediu aí a revanche, estava com sede de vingança, queria vencer, dobrou a potência de sua máquina, agora o Deep Blue estava o dobro mais forte do que a versão de 1996. Na primeira rodada, o Kasparov conseguiu já de cara emplacar uma vitória muito bonita ali, com sacrifício de qualidade e tudo mais. E agora a gente tem a segunda rodada do match, então, e é onde já começa toda a polêmica. A gente vai ver por quê. Vamos lá, a partida, o Kasparov está de negras, então o Deep Blue começa aqui com E4, peão do rei, e o Kasparov não vai para a sua siciliana usual e defende aqui com E5. Temos cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, então a gente caiu numa Ruy Lopes já. E o Kasparov continua com A6, depois de bispo A4, cavalo aqui em F6. Então a Columbus, a variante Columbus, depois de roque, bispo E7, torre então em E1. Aqui é bastante teoria, né? A Ruy Lopes ela tem uma teoria bastante vasta. Eu vou passar aqui, a gente vai passando esses lances, são todos teóricos. B5, bispo B3, D6, C3. A ideia das brancas é sempre fazer essa ruptura em D4. As pretas tentam jogar com o cavalo A5, jogar um C5, né? Depois de roque e tal. É tudo padrão. Roque, H3. E aqui o mais usual é se jogar aqui já de cara o cavalo em A5. O Kasparov vai primeiro para esse lance aqui em H6. É mais raro esse movimento, mas ok. A partida segue com D4, torre aqui em E8. E muitas vezes essa torre dá a casa aqui para o bispo poder jogar em F8. Cavalo de bem em D2, bispo em F8, cavalo em F1. Interessante, né? O Deep Blue vai jogando realmente aqui ao lance 12, continua na teoria. Eu não tenho informação se ele tinha livro de abertura, mas está seguindo fielmente aí toda a teoria que os grandes mestres desenvolveram de aberturas até agora. Bispo em D7 foi jogado, cavalo aqui em G3, esse cavalo vai para uma excelente casa em G3. Cavalo em A5, bispo C2 e aqui C5. Esse é o lance 14, ainda teórico. Esse lance ele tenta uma ruptura. Na verdade, não tenta uma ruptura, ele começa a criar uma tensão aqui realmente no centro, né? E provocando aí as brancas então a tentar aliviar essa pressão, aliviar essa tensão, né? Então fica nessa variante aí da Ruy Lopes, fica cada lado aí fica esperando ver quem que vai romper com a tensão. Manter a tensão às vezes é bom e nesse tipo de posição é bom. A partida seguiu então com B3, o Deep Blue não rompe a tensão, cavalo aqui em C6 e aqui D5. Então as brancas aliviam a tensão, mas com o tempo aí sobre o cavalo. Esse cavalo tem que talvez vir para G6, né? Então primeiro via E7 e depois de bispo em E3, cavalo aqui em G6. A gente tem uma posição bastante equilibrada. Os cavalos do Deep Blue estão desenvolvidos de forma simétrica aí com os cavalos do Kasparov. A partida continua com dama em D2, conectando as torres, desenvolvendo aí a dama. Cavalo aqui em H7, A4. O Deep Blue tem um pouco mais de atividade para suas peças, então ele tenta abrir um pouco aí a posição com A4. Cavalo em H4. Kasparov está um pouco mais restrito, né? As peças estão um pouco mais restritas, então ele tenta trocar aí as peças na tentativa aí de aliviar um pouco a sua posição. Cavalo toma em H4, dama toma em H4, dama em E2, dama D8, a dama voltando aí para D8 para defender um pouquinho na ala da dama também. Tem muitas peças, né? Essas peças estão atacando tanto na ala do rei quanto na ala da dama, né? As peças do Deep Blue, então o Kasparov também tem que manter a sua dama perto aí das duas alas, ok? B4 então, dama aqui em C7, torre aqui de E em C1 e aqui C4. Kasparov consegue fechar aí um pouco aí a posição, tirando aí o partido aí da falta de compreensão dos computadores em posições fechadas, né? O Kasparov já percebeu isso no match de 1996 e o computador ele não consegue jogar muito bem em posições aí fechadas. Então ele fechou aqui a ala da dama e a partida continuou com torre em A3, com a ideia aí de dobrar as torres na coluna A, uma vez que tem o potencial de abrir essa coluna aqui, né? Então torre A3 é um lance interessante aqui pelo Deep Blue. Torre de E em C8, torre de C em A1, dobrando então as torres. Dama D8, e agora essa torre aqui está defendida duplamente, né? Tanto pela dama quanto pela torre. Então não tem perigo, né? Se tomar, pode tomar de peão. Vai ter 2 ataques nessa torre de A8 e 2 defesas, né? Tá bom? Então dama D8 trazendo mais uma defesa aqui para a torre. E aqui F4.
muito interessante. O Deep Blue está jogando realmente de forma muito agressiva. Ele começou com alguns ataques ali na ala da dama e agora começa com esse ataque na ala do rei. Essas peças realmente estão muito bem posicionadas. O Deep Blue tira vantagem aí da sua atividade das suas peças, que estão maiores do que a atividade aqui das peças do Kasparov. Então, tentando aí abrir a posição. Jogando de forma bastante ativa. Cavalo em F6, F toma em E5, D toma em E5. Agora as brancas têm um peão passado aqui. A posição do Kasparov não está das melhores. Dama em F1, cavalo aqui em E8. Esse lance é bastante instrutivo, é o lance do livro. O livro manda o cavalo. Toda vez que o seu adversário tiver um peão passado, você deve colocar uma peça menor bloqueando, né, esse peão passado. E a melhor peça para você colocar na frente de um peão passado é um cavalo, tá bom? Esse é o princípio, esse é o que manda o manual. E por quê? Porque um cavalo ele pula por cima das peças, então apesar dele estar parado aqui atrás do peão, ele ainda seria uma peça ativa, tá bom? Então fica a dica aí, né? Toda vez que você tiver que parar um peão passado do seu adversário, tente fazer isso com um cavalo. A partida seguiu com dama em F2, cavalo aqui em D6, bispo B6 atacando a dama, dama em E8, torre de 3 aí em A2, bispo em E7, bispo em C5, bispo em F8. O Kasparov não consegue desenvolver um plano, ele vai tentando de toda forma, pelo menos não deixar grandes fraquezas na posição, pelo menos tentar uma posição sólida, mas ele não consegue encontrar um plano aí de contra-ataque, nem de nada. Cavalo em F5, trazendo realmente mais peças. Bispo toma em F5, aqui o Kasparov abdica então do seu par de bispos, para pelo menos aliviar um pouco da pressão da posição. E depois de E toma em F5, F6. Agora pelo menos o Kasparov também criou o seu peão passado, apesar aí de não ter mais o par de bispos, né? Bispo toma em D6, bispo toma em D6, e aqui que começa toda a confusão, e aqui que começa toda a polêmica desse match histórico do Kasparov contra o Deep Blue de 1997. Por quê? Aqui o Kasparov estava imaginando, como um bom grande mestre, ele já estava imaginando aqui que o Deep Blue jogaria o lance muito forte aqui, que seria o lance dama em B6, né? Que seria realmente um lance, ganharia qualidade aqui, né? Esse lance é muito forte. Uma possível continuação aqui seria, por exemplo, torre de D8, né? O bispo estava atacado, tentando defender o bispo. E aí depois de A toma em B5, A toma em B5, torre toma em A8, torre toma em A8, torre toma em A8, e dama toma em A8. Aqui as brancas poderiam tomar aqui em D6, tá bom? E aí você fala assim, pô, aqui o Kasparov estaria perdido? Não. Nessa posição, incrivelmente, o Kasparov teria uma continuação de empate, tá bom? Com dama em A1, cheque, rei H2, e aí dama em F1. E essa dama das brancas não tem como segurar aqui essas casas escuras, aonde o Kasparov poderia ficar dando cheque perpétuo, tá bom? A partida não seguiu assim, mas uma possível continuação aqui, só para ilustrar, seria H4, dama em F2, dama B8, cheque, rei H7, dama B7, e aqui uma sequência de perpétuo, então, e o Kasparov conseguiria empatar a partida. Mas por que ele estava achando, então, que dama B6 seria um lance forte, né? É porque aqui, depois de torre em D8, as brancas não precisam seguir aqui com A toma em B5. Na verdade, as brancas poderiam continuar aqui, por exemplo, com o bispo em E4, seria um lance mais forte. E aqui as pretas estariam numa posição realmente complicada, né? Por exemplo, a torre aqui de A em B8, a dama toma em A6, né? As brancas ficariam muito bem aqui. Por exemplo, aqui dama em H5, ó, dama em A7, né? Aqui a gente vê que as brancas têm uma posição mais ativa, provavelmente vencedora, já com um peão a mais e tudo mais, né? Então nessa posição, dama B6 realmente seria o lance mais forte, seria o lance que um grande mestre faria, e muito provavelmente um supercomputador, né, que calcula 200 milhões de jogadas por segundo, pensaria no lance dama B6, né? Realmente seria o lance mais forte. E por que toda a polêmica agora acontece? Porque depois, então, nessa posição, o Deep Blue não vai para o lance dama B6, que seria o lance natural da posição, e joga A toma em B5, perdendo a chance, então, de ganhar material e de ganhar a partida. E nessa hora o Kasparov desconfia então que haveria um grande mestre jogando, um grande mestre por trás aí dos movimentos feitos pelo Deep Blue, que de alguma forma estaria manipulando os lances do Deep Blue, estaria em contato aí com a equipe do Deep Blue de alguma forma e passando os lances, porque segundo a avaliação do Kasparov, A toma em B5 seria um erro, tá bom? Seria um erro que um supercomputador não faria um lance como esse, e ele, sendo campeão mundial, saberia que um super grande mestre jogaria dama B6, e que somente um grande mestre
de qualidade inferior poderia cometer um erro como A toma em B5. Então aqui começa uma polêmica realmente, o Kasparov já começa a ficar bastante desconcertado, bastante nervoso nessa situação. A partida seguiu com A toma em B5, bispo em E4, torre toma em A2, dama toma em A2, dama D7, dama em A7, aqui a posição vai ficando complicada, depois de torre C7, dama B6, torre aqui em B7, torre A8 cheque, rei F7, dama em A6, dama C7, aqui o Kasparov vai tentando se defender, né? Mas depois de dama C6, então, dama B6 cheque, rei F1, torre aqui em B8 propondo as trocas, e aí torre em A6, e nessa posição então o Kasparov está com a dama ameaçada. Se ele tirar a dama, são 2 ataques aqui em cima do bispo do Kasparov, e ele vai perder peça. E nessa posição então, o Kasparov já muito desconcertado, muito nervoso, realmente tendo dentro de si uma intuição muito forte de que haveria um grande mestre por trás dos lances do IBM Deep Blue. Ele então abandonou essa partida, gente, nessa segunda rodada. O Kasparov abandonou e saiu de lá realmente muito nervoso nas ruas de Nova York. E conta a história que alguém foi lá atrás dele, um grande mestre, e foi atrás do Kasparov e falou: Kasparov, você abandonou essa partida, mas você teria um empate nessa posição. Você teria uma sequência de empate nessa posição que você abandonou. Ele falou: como? Eu perderia ali a peça e tal. Ele falou: não, você poderia jogar o lance dama em E3 aqui, atacando também o bispo das brancas e também com algumas ameaças de cheque perpétuo contra o rei adversário. Seria uma posição bastante equilibrada, um final um pouco complicado, mas seria equilibrado. E o Kasparov disse que parou, pensou um pouco e, putz, é verdade. E ele comentou: eu estava tão puto, mas tão puto, tão desnorteado, tão desconcertado, e porque eu tenho certeza de que tem um ser humano por trás ali jogando, que eu não quis nem achar essa continuação, eu já vi que tinha marmelada e saí. Então, interessante, assim, polêmico, né? Não se sabe realmente se tinha alguém ou não. O match continua, tá? A gente vai ter a continuação até a sexta rodada, mas aqui já começa então toda a polêmica que marcaria esse match aí de 1997. E por que essa posição poderia ser um empate? Só para ilustrar, tá, gente? Depois de dama toma em D6, a torre está atacada, então não dá para capturar aqui o bispo de volta. Essa torre tem que sair daí. Torre em E8, e aí depois de dama D7 cheque, torre E7, dama C6, agora sim dama toma em E4. E aí, se as brancas jogassem o lance D6, as pretas poderiam seguir aqui com dama toma em F5, dando cheque. É uma continuação bem complicada. E só para ilustrar, eu vou passar um pouco rápido. Depois de rei G1, torre D7, a torre está defendida aqui pela dama, fazendo uma pressão e bloqueando esse peão passado. E depois aí de dama toma em B5, dama em E6, fazendo uma pressão nesse peão passado. A dama C5 defendendo, rei G6, B5, E4. Agora o Kasparov também teria o seu peão passado. Depois de torre C6, E3, dama toma em C4, então aqui o Kasparov já teria um peão a menos, mas a posição aí ainda é equilibrada, com dama em E5, dama E2 parando o peão, F5, H4, só vou passar aqui um pouco mais rápido os lances, só para a gente ter uma ilustração aqui seria um cheque descoberto, o rei encosta no peão. E aí depois de mais alguns lances, o Kasparov teria conseguido capturar esse peão passado e a gente teria uma posição equilibrada, tá bom? Então só para ilustrar que dama E3 seria uma ideia, uma continuação aí possível e provavelmente levaria aí a um empate. Mas o Kasparov estava realmente tão desconcertado, tão pé da vida, né? Que ele abandonou a partida e saiu desnorteado. E esse episódio marcaria o Kasparov para o resto do match. Ele não engole essa, ele está realmente muito, mas muito nervoso com toda essa situação. E daí então toda a polêmica do match. A gente tem ainda continuação, a gente vai saber o que aconteceu nas partidas seguintes nos próximos vídeos. Pessoal, mais uma vez muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, gente!